Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger foi um físico teórico austríaco renomado por conta de suas atribuições à física, em especial para a mecânica quântica. Seu maior trabalho, a equação de Schrödinger, garantiu a ele um Nobel de Física em 1933. Fora sua equação, ele também propôs vários experimentos mentais. O mais conhecido é o gato de Schrödinger, que é um paradoxo desenvolvido por ele em 1935. Schrödinger nasceu em 1887, em Viena, na Áustria. Graduou-se em 1910 pela Universidade de Viena e lá trabalhou até 1920. Era filho de Rudolf Schrödinger, produtor de mortalhas e botânico, e de Georgine Emilia Brenner. Schrödinger aprendeu inglês e alemão muito cedo, devido ao fato de que ambos eram falados em sua família. Muito novo também, foi fortemente influenciado por Schopenhauer. Como resultado de sua leitura extensiva das obras, ele se tornou profundamente interessado em filosofia. Um dos aspectos curiosos de sua vida é que entre 1914 e 1918 ele participou do esforço da guerra como um funcionário comissionado na artilharia em fortalezas austríacas. Em 6 de abril de 1920, ele se casou com Annie Mary Battle. No mesmo ano, ele se tornou assistente de Marx Giffen, em Jena, e em setembro de 1920 alcançou a posição de professor adjunto em Stuttgart. Em 1921, tornou-se professor titular na Universidade de Breslau, atual Wrocław, na Polônia. Apesar de sua vida agitada, Schrödinger morreu em 1961, vítima de tuberculose. Antes de morrer, Schrödinger contribuiu para a física com muitas descobertas. Em janeiro de 1926, ele publicou no Annalen der Physik o trabalho Quantização como um problema de alto valor, que é a equação de Schrödinger. Esse trabalho é considerado como um dos trabalhos mais importantes do século XX, criando uma revolução na mecânica quântica e na química. Esse trabalho foi uma continuação da teoria de Bohr, que funcionava para átomos de hidrogênio, porém não era eficaz para átomos mais complicados. Contudo, a equação de Schrödinger conseguiu descrever o movimento dos elétrons, considerando eles como ondas e partículas. 4 semanas depois, um segundo documento foi apresentado. Esse documento resolveu o oscilador harmônico quântico, o rotor rígido e a molécula diatônica, e dá uma nova derivação à equação de Schrödinger. Um terceiro documento, em maio, mostrou a equivalência da sua abordagem à de Heisenberg e deu um tratamento do efeito Stark. Um quarto trabalho mostrou como tratar os problemas nos quais o sistema muda com o tempo, como os problemas de dispersão. Seu experimento mental mais conhecido, o gato de Schrödinger, procura ilustrar a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, empregando a ela elementos do cotidiano. Segundo Schrödinger, abre aspas, qualquer um pode mesmo montar casos bem ridículos. Um gato é trancado dentro de uma câmara de aço, juntamente com o dispositivo seguinte. No tubo do contador Geiger há uma pequena porção de uma substância radioativa, tão pequena que talvez, no decurso de 1 hora, um dos seus átomos decaia, mas também, com igual probabilidade, talvez nenhum se decaia. Se isso acontecer, o tubo contador libera uma descarga e, através de um relé, solta um martelo, que estilhaça um pequeno frasco com ácido cianídrico. Se deixarmos todo este sistema isolado durante 1 hora, então diremos que o gato ainda vive se nenhum átomo decaiu durante esse tempo. A função de onda do sistema, como um todo, irá expressar isto, contendo em si mesma o gato vivo e o gato morto, simultaneamente, ou dispostos em partes iguais. É típico desses casos que uma indeterminação originalmente confinada ao domínio atômico venha a transformar-se numa indeterminação macroscópica, a qual pode então ser resolvida pela observação direta. Fecha aspas. Por sua vida estar atrelada a um evento aleatório, um gato vivo e morto surgiria como um reflexo de um estado físico atípico ao senso comum, mas presente em sistemas quânticos, que é o estado de superposição quântica. Para demonstrar esse estado, não podemos abrir a caixa, pois se isso for feito, alteraremos a possibilidade do gato estar vivo ou morto. Isso está relacionado com o princípio de incerteza de Heisenberg. O estado de superposição quântica acontece quando for desconhecido o estado de um corpo. Nova teoria quântica. Nos primeiros anos de sua carreira, Schrödinger estudou a fundo as ideias da teoria quântica, desenvolvidas nos trabalhos de Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr,
Arnold Sommerfeld, entre outros. Esse conhecimento o auxiliou a trabalhar em alguns problemas na física teórica. A primeira publicação de Schrödinger sobre a teoria atômica e a teoria dos espectros começou em 1920. Em janeiro de 1921, Schrödinger terminou seu primeiro artigo nesse assunto, sobre a estrutura do efeito Bohr-Sommerfeld, da interação de elétrons em algumas características do espectro dos metais alcalinos. No outono de 1922, ele analisou as órbitas dos elétrons em um átomo de um ponto de vista geométrico. Esse trabalho, o qual mostrou que as órbitas quânticas estão associadas com algumas propriedades geométricas, foi um importante passo em predizer algumas características da mecânica de ondas. Mais cedo, no mesmo ano, ele criou a equação de Schrödinger do efeito Doppler relativístico para linhas espectrais. Schrödinger se dedicou em uma teoria do campo unificado que uniria a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares dentro de uma estrutura básica da relatividade geral. Em 1947, ele anunciou o resultado, que era a teoria do campo afim, numa palestra na Academia Real Irlandesa. Porém, o anúncio foi criticado por Einstein como precoce e falhou em levar a teoria unificada desejada. Schrödinger também atuou na área da biologia. Nessa área, sua principal obra é O que é a Vida, publicado em 1944. Schrödinger, em sua obra, queria mostrar que era possível relacionar leis físicas ao comportamento de organismos vivos. Nessa obra, foram abordados vários conceitos, como a diferença de organismos vivos para não vivos, o funcionamento de um corpo comparado ao de uma máquina e o destroncamento do código genético e das células. Bom, chegamos ao fim de mais um trabalho. As fontes bibliográficas são as que estão constando na sua tela agora. Essa foi a vida e os trabalhos de Schrödinger.